Paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Jorge que está falando. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês que estão me ouvindo. Eu estou com esse tema aqui, que eu estou hoje procurei um tema para tentar expressar algumas situações que eu tenho visto nas mídias sociais, de pessoas que se falam que é cristão, mas que a gente olha para a vida dele, no que ele fala, no que ele diz, no que ele... e a gente vê que não condiz com a palavra de Deus, porque nós, como cristãos, temos que ser aquilo que a palavra de Deus diz que somos. Nós que somos cristãos temos que viver aquilo que Jesus viveu. Nós que somos cristãos temos que andar segundo a vontade de Deus. Mas, infelizmente, muitos cristãos desse século, século XXI, estão andando conforme esse mundo, onde o próprio apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Então sabemos que cristão, ele não tem que se amoldar ao mundo. O cristão não tem que fazer aquilo que o mundo faz, da maneira que o mundo faz. Eu creio na plenitude de Deus para nossas vidas. Eu sei que nós somos corpo, alma e espírito. E eu creio com muita força, com muita fé, que Deus ele preenche o nosso corpo, preenche o nosso espírito, preenche a nossa alma, preenche todo o nosso ser. Mas nós, como os filhos rebeldes, muitas vezes buscamos aquilo que desagrada a Deus. Temos 99,9% de coisas boas para desfrutar do mundo no tempo de Deus, mas buscamos esse 0,01% daquilo que não presta e acabamos traindo coisas ruins para nossas vidas. Então a minha pergunta hoje é justamente essa: os cristãos estão mudando ou estão mudando o cristão? Eu vou repetir de novo para você entender. Os cristãos estão mudando ou estão mudando os cristãos? Sabemos que vivemos numa época de muita revolução tecnológica, onde as mídias sociais ganham notoriedade no nosso meio, onde jogos estão sendo liberados para as pessoas se divertirem. Tem pessoas que passam 12, 20, 30 horas aí jogando, e sabemos que há um tempo onde as mídias digitais estão influenciando muito o povo de Deus. Aí fica o questionamento: será que nós estamos sendo deixados influenciar por essas coisas? Ou será que diante de todas essas coisas nós ainda temos forças para não ser dominado, mas dominar? Não ser deixado levado por vãs filosofias, mas através da palavra de Deus, crermos, confiarmos e praticarmos, e mostrar que essa palavra, ela não é uma palavra velha, ela se renova, ela fala daquilo que está acontecendo hoje. Tem alguns versículos que eu gostaria de deixar para vocês, e eu gostaria que vocês meditassem nesses versículos. Em 1 João 5,4 vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, a base de tudo é a fé. Se você perdeu a fé,
você perdeu tudo, todo o conceito, toda, né, o seu conhecimento em Cristo Jesus. Não vale se você não tiver fé, porque de fato muitas coisas que nós vivemos ou temos que acreditar está baseado na fé em Deus, na fé em Cristo, na fé no Espírito Santo. Mas não é uma fé morta, é uma fé que nós temos que expressar com atitude, com a nossa vida, direcionando as pessoas no caminho correto. E em Mateus 18,7 diz: ó, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que vem escândalo, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que andar, né, na luz, para que não venhamos tropeçar. E quem é a luz? É Cristo Jesus. A partir do momento que buscamos a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos caminhos, a nossa direção, andamos de uma forma que desagrada a Deus. Fomos criados para viver na dependência de Deus, porque dele, para ele, são todas as coisas. E aquele que se acha grande, aquele que se acha que é autossuficiente, aquele que é soberbo, aquele que, né, se acha que pode tudo. Meu irmão, sem Deus nós não somos nada. Basta uma gripezinha, um resfriadozinho para matar muitas pessoas. Imagine a potente mão de Deus descendo sobre a terra. Né? A palavra de Deus vai dizer que as nações, para Deus, é como uma gota num balde de água. Deus é grande, Deus é eterno, Ele existe. E nós temos que se amoldar a Ele em Cristo Jesus, não ao mundo. Muitas coisas estão acontecendo no mundo e o mundo está vindo para dentro da igreja. A igreja passou de ser influenciador para ser influenciado pelo mundo. Tá certo que nós podemos aderir a algumas tecnologias, algumas mudanças, mas que não saia do fundamento. Muitos cristãos hoje tá tirando o que é fundamental no cristianismo. Tá tirando a essência do cristianismo, tá se amoldando ao mundo. Eu vi um testemunho que me deixou muito triste de um cara que pastor, tem bandas, é como se fosse desengrejado, mas se diz cristão, tem banda. E ele disse que foi convidado por um humorista e chegando na casa dele, ele disse que chegou grades e grades de cerveja lá. E ele disse: oxi, onde é que eu vim parar? Mas quando ele começou a cantar garçom, começou a cantar música do mundo, a turma tudo bêbado. Aí depois ele disse: agora cantar música cristã. Ei, a gente não tem que se amoldar ao mundo, não. A gente não tem que estar fazendo um apelo, porque até o nome de fato é feio, apelo. Não é apelo não, é mostrar as boas novas de Cristo, que ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. A palavra de Deus diz: todos pecaram. E Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Não adianta dizer que é cristão, não adianta dizer que serve a Jesus, não adianta dizer que tem Deus, se ele não te tem, se ele não é o teu dono, se ele não é o teu redentor, se ele não é aquele que direciona através do Espírito Santo. João 14, 26 vai dizer que Deus, que Jesus rogou ao Pai para que mandasse o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que Jesus ensinou. Então nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar,
E aquele que faz o seu ao bel prazer, em Provérbios vai dizer que cuidado para que você não se estribe nos seus próprios conhecimentos. Não existe achismo, não existe sabedoria do alto, existe palavra de Deus, existe inspiração de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, não ande conforme esse mundo, mas transformai-vos. Aqui, João 15:19 vai dizer: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, Jesus falando. Por isso é que o mundo vos odeia. Então, se tua atitude está agradando quem é do mundo, se eles estão te amando porque você não se importa de estar na roda dos escarnecedores, fazendo a vontade de Satanás, é a vontade de Satanás, porque não é a vontade de Deus. Temos que pregar a boa nova, temos que alcançar os gentios, temos sim, mas há um padrão, há uma direção de Deus. Não podemos nos amoldar ao mundo, não podemos andar conforme o mundo anda, tomar as mesmas atitudes que o mundo toma. Tem cristão que diz que é normal ir para um show do mundo. Que show do mundo? Eu vi, eu vou trazer esses vídeos para vocês. Eu fiz um recorte, um cara dizendo que o show do mundo não é coisa do diabo não, ele foi lá, sentiu a presença de Deus. Espera aí, Deus ele está em todos os locais, mas para ele se revelar aos seus, precisamos estar em comunhão com ele, precisamos estar desejando ele, precisamos estar numa direção contrária do que o mundo anda. Se você andar na mesma direção do mundo, qual é a diferença que as pessoas vão ver de você para o mundo? As pessoas dizem, para viver como tu vive, eu prefiro estar do meu jeito, porque se tu vai ser salvo desse jeito, se amoldando ao mundo, quem é do mundo vai ser salvo sem precisar seguir a Cristo, sem precisar carregar a sua cruz, sem precisar negar a si mesmo. Então é muito fácil ser cristão da forma que o mundo quer ser. Nós não temos que ser cristão da forma que o mundo quer ser. Nós temos que ser cristão da forma que Deus quer que sejamos. Que Deus nos orientou. Deus ele fez uma aliança com o povo. E se me obedeceres, se guardares meu mandamento, né, se seguir, eu farei você uma grande nação, abençoarei você e toda a sua descendência. Promessa de Deus. Mas o homem quebrou a promessa, não obedeceu, andou conforme os seus quereres, andou conforme a sua vontade. Mas faz o que quer e recebe o que não quer. Mas essa nova aliança em Cristo Jesus é uma aliança eterna, porque só precisamos e dependemos dele para ter a redenção do Pai. Mas não é de todo jeito não. Não é de todo jeito não. Jesus disse: ouviste que não matarás, mas aquele que ofende o seu irmão é considerado também um assassino. Veja que a graça não nos isenta, a graça não nos isenta do pecado. A graça ela nos responsabiliza e traz uma responsabilidade muito maior ainda. Então perceba o nível em que Jesus nos colocou. E antes a gente estava diante de uma lei, mas quem recebe a Cristo, essa lei agora está dentro de nós, é o Espírito Santo. E se nós cumprimos ela, é para agradar a Deus, porque o próprio Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldeis
ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de vossa mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer saber o que Deus quer na tua vida? Então não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme, e você vai conhecer qual é a vontade boa e perfeita de Deus na tua vida, meu irmão. Não devemos ficar fascinados pelas essas coisas do mundo. Ela não nos pertence. Em Mateus 4, 8 e 9, o diabo se apresenta para Jesus e disse: olha, se prostra diante de mim, eu te darei todo este reino, te darei toda esta terra. Aí Jesus não ficou fascinado pelo poder, mas ele mandou: afasta de mim, Satanás, porque só adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Meu irmão, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Deus é muito claro que não devemos andar no curso desse mundo, temos que andar na contramão deste mundo. Na contramão no sentido bíblico da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus orienta. E se por um acaso querem nos forçar a andar nos padrões desse mundo para contrariar a palavra de Deus, aí faça feito Pedro: mais vale obedecer a Deus do que ao mundo, de que uma ordem absurda, meu irmão. Então saiba que nós fomos feito imagem e semelhança de Deus, não para andar conforme o mundo, mas para andar conforme Deus, para viver aquilo que Deus quer que vivamos. Então saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Não queira ultrapassar o tempo de Deus. Às vezes a gente quer, com o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso querer, fazer algo maior para Deus, mas Deus não precisa que façamos algo maior para Ele, não. Ele precisa de obediência. Saul desobedeceu a Deus, foi diante de uma batalha sem esperar o profeta, sacrificou sem ser profeta, sem ser o homem designado por Deus para sacrificar, passou na frente de Deus. E qual foi a consequência dos seus atos? Deus retirou o seu espírito de Saul. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma para Deus? Isso é muito sério, meu irmão. O cristão não tem que ser deixado mudar pelo mundo. Não deixe o mundo lhe mudar. Não deixe o mundo tirar sua essência. Não deixe o mundo tirar sua digital. Não deixe o mundo tirar o nome que o Senhor colocou sobre a tua vida, que é acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Não renuncie, não se envergonhe do Evangelho. Tenha capacidade, fé, coragem de se expor e dizer: eu sou cristão. Porque um dia Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, ai daqueles que não receberem como um único e suficiente Salvador. Mas eu e você estará guardado em Cristo. E por fim, 1 João 2,17 diz: e o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados irmãos, a palavra que eu tenho para dizer para vocês hoje é que vocês não se devem moldar a este mundo. É que você não deve ser deixado influenciar por este mundo. Quando eu falo mundo, é a concupiscência da carne, dos olhos, a ganância, a soberba, a idolatria, a mentira, o jeitinho para... não, assim... Não, meu irmão. As coisas para Deus tem que ser como Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando Paulo dizia: eu me faço de fraco para ganhar os fracos,
mas não significa que ele contradizia a palavra, ele entrava em pecado para poder ganhar. Ele não ficava, não se tornava um pecador para ganhar o pecador, não. Mas ele mostrava para o pecador que é uma graça que superabunda o pecado, que é uma graça redentora, que aqueles que estão fracos em Cristo vai ser forte. Aqueles que andam no curso errado desse mundo em Cristo, Cristo vai colocar no curso certo. Aquele que faz a vontade de Deus vai andar na luz e não vai tropeçar. Então, meu irmão, faça a vontade de Deus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Você tem que seguir da maneira que Cristo fala que devemos segui-lo. Não da maneira que alguns formadores de opinião estão dizendo que é de todo jeito, de toda forma. Não, meu irmão. Servir a Cristo, servir a Deus não é de todo jeito, não é de toda forma. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.